No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ouça o que diz a palavra de Deus. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Essa palavra profética você encontra lá no livro que escreveu Moisés, o livro de Levítico, capítulo 26, versos 11 e 12. E o próprio Jesus, o Senhor Jesus Cristo falou que Moisés falou dele, Moisés falou de Jesus, evidentemente com outros textos mais claros ainda. Alguns teólogos dizem que não, mas isso aqui está falando ali daquele momento em que Deus manda fazer o tabernáculo dele, que ele está falando ali, que Deus realmente descia, estava no meio do povo. Sim, essa palavra era para aqueles tempos, porém também para os de agora. A exemplo disso, você tem ali os sermões escatológicos de Jesus lá no Evangelho de Mateus, que foram para aquele período lá, para aquele momento em que eles estavam vivendo ali. Inclusive quando eles mostram o templo para Jesus, olha que maravilha, Senhor. Jesus falou, em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então aquilo se cumpriu ali pouco tempo depois, poucos anos depois, algumas décadas depois, o imperador Tito entra em Jerusalém e destrói tudo. Muitas coisas aconteceram naquele tempo, no micro apocalipse, foram para aquele momento, e também coisas que ainda vão acontecer, que o Senhor Jesus disse. É para a gente precisar entender. Isaías falou de muitas coisas também para os momentos de Cristo, mas também para o futuro. Daniel, e assim sucessivamente. Então a palavra de Deus, ela é atemporal para aquele momento, mas também é uma profecia a respeito do tabernáculo com relação ao seu corpo. A Bíblia é clara quanto a isso, A teologia séria sabe que é de Cristo que está falando. Inclusive essa palavra de Levítico, ela é falada lá em Apocalipse. Apocalipse, serei por vocês, andarei no meio de vocês, eu vos serei por Deus e vocês me serão por povo. Mesma palavra o Senhor Jesus fala no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 21, verso 7, se não estou equivocado, ele fala a mesma palavra. E muitas outras passagens. Quando nós vamos para aos Hebreus, a carta escrita, direcionada ao povo hebreu, o Senhor, por intermédio aqui do autor, inspirado, a gente não conhece, a teologia discute essa questão, a que tudo indica pode ser o apóstolo Paulo. No verso 5 do capítulo 10 ele diz, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, o corpo foi preparado para que ele pudesse habitar naquele tabernáculo. Por isso ele diz lá, debatendo, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, João Evangelho de João capítulo 2. Então, é notório, Deus foi manifestado em corpo, diz lá 1 Timóteo 3,16, Deus foi manifestado em carne, a King James diz em corpo, a NVI também diz em corpo. Então veja o compromisso de Deus em deixar bem estabelecido que ele viria também, se manifestaria fisicamente aos olhos de Israel, mas eles não quiseram, amaram mais as trevas do que a luz. E ontem, por exemplo, participando de um debate lá na Rádio Musical FM, não, Deus é Espírito, citando João 4,24, porque Deus é Espírito, Jesus não tinha corpo, Jesus tinha corpo, mas eu falei, o Senhor é Espírito também. Deus é Espírito, se Deus é a primeira pessoa, o Senhor é a segunda, o Senhor tem Espírito. O Senhor é Espírito, Deus é a condição permanente, é o eu sou. Deus é Espírito, sempre foi, nunca deixou de ser, mas
se manifestou em carne, se manifestou em corpo, e tem esse corpo até o dia de hoje, e com esse corpo voltará, como eu falava na aula de ontem, no seminário unicista. Então, meus irmãos, é muito bom refletirmos sobre essas questões e ver o quão distante estão os trinitários das verdades bíblicas, porque eles não entendem o processo de manifestação em carne do nosso grande Deus e Salvador. E muitas pessoas são induzidas a este engano trinitário quando dão 3 pessoas, mas que na verdade pessoa mesmo só tem uma, que é Cristo, só tem um. Pessoa é um gênero atribuído ao ser humano. Então, se fala 3 pessoas, porque como que tem pessoas se os outros 2 são espíritos? Então, é isso aí. Mas nós estamos aqui todos os dias com esse compromisso de falarmos da unicidade de Deus, que é muito importante, sempre importante, divulgarmos este nome precioso, o batismo nas águas, a unicidade, com limitação, sem limitação. Muito obrigado você que nos acompanha, você que nos sempre ora pelo nosso ministério, que é divulgar a verdade do Senhor Jesus. E sobre o livro eu comunicava para os irmãos no grupo, talvez você que esteja participando da tiragem do livro, talvez você não ouviu essa mensagem, por efeito de correção, nós vamos ter aí uma semana de atraso para o envio, para a impressão do livro, porque surgiram muitos problemas de edição e nós estamos trabalhando fortemente nisso, mas para ficar bem organizado, nós temos que começar do zero praticamente, não a escrever, mas ao processo de criação de capa, formatação, todo esse processo. Mas nós estamos aqui firmes e fortes com a palavra da unicidade de Deus. Nós vamos seguindo, mas os atrasos serão de 5 dias a 1 semana para o envio para a editora. Talvez, eu acredito que eu conclua o que eu preciso fazer hoje e aí até no máximo sexta-feira ele já estará indo para a impressão. Tá ok? Deus abençoe a todos, ore por nós e nós voltaremos aqui com mais uma edição do Minuto da Unicidade amanhã. Lembrando que a pré-venda já está encerrada, não tem como mais vender mais livro para você. Nós vamos tirar apenas a quantidade pequena necessária para atender aos que participaram, uma média de 200 e poucos livros. Mas desde já agradeço a você que participou, você que desejou participar, mas não conseguiu. Um forte abraço, aí fica para uma outra oportunidade. E amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz a todos. Minuto da Unicidade.